Amém, amados? Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos eu resolvi fazer aqui uma proclamação de pregadores dessa igreja. Graças a Deus, como eu tenho dito, eu sei que vocês já estão careca de saber, igual a mim, de que nós temos aqui, graças a Deus, essa igreja ótima, pregadores, e esse é o trabalho do pastor, preparar ovelhas, para a obra do Senhor. As ovelhas se reproduzem, alcançam as almas, e o pastor prepara essas pessoas para a qual Deus tem direcionado. Para isso precisa ter convicção de chamar, principalmente, porque eu já disse que eu estou velho, não dá para empurrar ninguém, Então quem tem convicção de chamar não precisa empurrar, tá certo? Ele vem dessa avenida, já dá um passo à frente, já sabe o que é que tem que fazer. Então, amados, eu trabalho muito aqui, com certeza, com a convicção de chamar do Senhor, tá? Então, louvado seja Deus. Então, nós temos aqui escala mensal de pregadores, inclusive eu aumentei essa escala a mais 2 mensalmente, porque eu quero treinar esses homens e essas mulheres, tá? Porque eu não sei quantos dias eu vou passar na vossa eterna. Não é para rir, não, é para chorar. Eu não sei quantos dias eu vou passar na vossa eterna, começa a rir, tu acha? É para chorar. Tá certo? Eu tenho que preparar com certeza a pessoa. Eu dou graças a Deus, nesses 6 anos que nós estamos aqui, pessoas têm realmente se levantado no ministério. Muito feliz porque hoje, como pastor, posso apresentar algum compromisso ministerial e pastoral. Eu tenho pessoas capacitadas para dar continuidade à obra aqui da igreja. Amém? Vocês concordam com isso? Amém! Louvado seja Deus. E hoje, amados, aí minha esposa foi convocada, como ela já sabia. Ela disse que ia pregar só dia 30, e aqui quem manda é o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer a Ti, render graças ao Senhor. Como é bom, meu Deus, Te louvar, saber que Tu és um Deus presente, um Deus conosco. Assim sempre, meu Deus, que nessa noite, Pai, continuidade, meu Deus, nesse momento de adoração, de cultuar ao Senhor, verdadeiro culto, em espírito e verdade, meu Deus, eis aqui a Tua serva. Tu bem sabe, meu Deus, como ela tem colocado dentro de Ti a sua vida, meu Senhor Deus, acima de tudo, Pai, a responsabilidade está buscando a Tua face e a Tua direção para essa noite. Que seja, meu Deus, o poder do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus, a ministrar segundo, Pai, a Tua vontade. Pai, a Tua serva se coloca um instrumento nas Tuas mãos. Aqui nessa noite, única e exclusivamente para prevalecer o Teu querer, nós amamos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Amém. Todos alegres? Glória a Deus. E a nossa alegria está no Senhor, amém? Ele é a nossa alegria, glória a Deus, né? Que privilégio, mais uma vez, uma honra estar aqui, com certeza, né? E também uma grande responsabilidade estar aqui nesse altar, né? Não só para louvar, mas também, principalmente, trazer a palavra do Senhor. É uma grande responsabilidade, né? Eu estava em algum momento já pensando em dizer para ele, deixar para depois, né? Vamos adiar esse dia, vamos deixar para depois. Aí começa muitas coisas a acontecerem também para nos tirar desse foco, né? Dessa direção, daquilo que o Senhor quer fazer, né? Em algum momento eu também estava assim, meio que não estou bem, eu não estou bem para ministrar, eu não estou bem, não estou legal para trazer essa palavra, né? Então eu já estava até pensando em falar com ele também sobre isso. Aliás, já tinha até dito, né? Mas o Senhor não me permitiu, até então, né, eu deixar de vir aqui para ministrar essa palavra para vocês. Tá bem, amados? Então eu quero aqui, junto com a igreja, né? Porque para mim é uma alegria, uma satisfação, mais uma vez aqui, poder estar aqui essa noite, né, junto com a igreja, para estar ministrando a palavra do Senhor. E como eu disse, com muita responsabilidade e com muito temor também, né? Tá certo? Amados, quero pedir aos queridos que abram suas Bíblias aí, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, aqui no Novo Testamento.
Amém? Acharam? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu sei que esse exercício de levanta, senta, levanta, meu querido, é bom também, né? Porque é um exercício físico. Então vamos lá. Vamos ler a partir do verso 16, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 16. Apenas 3 versículos só, que diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória. Vamos repetir de novo, que é bem pequenininho, né? Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mais uma vez vamos orar. Pai, obrigada pela tua palavra. Nós te agradecemos por essa noite, Senhor, que para nós é um privilégio, uma alegria podermos compartilhar das boas novas do Senhor, de estarmos aqui para nos alegrar e celebrar, Senhor, ao nosso Deus, o Deus que tudo fez, que tudo criou, que tudo formou. Senhor, tudo está nas tuas mãos e no teu controle. Que teu Santo Espírito nessa noite fale ao nosso coração, ao coração da tua igreja, dos teus filhos amados que vieram aqui, Senhor, para receber de ti da tua palavra. Só o Senhor sabe daquilo que nós precisamos. Por isso faz a tua vontade em nós. É isso que oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus, né? E qual é o tema, né, para essa mensagem? O tema para essa mensagem é gratidão. Tá, queridos? Gratidão. Você pode dizer aí para o seu irmão? Gratidão. Gratidão, né? Então aqui, esse pequeno versículo, tá? Foi Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu aqui em uma das suas cartas. Ele trouxe essa carta aqui à igreja de Tessalonicenses, e aqui ele finalizou algumas instruções para esses irmãos. E uma dessas instruções, que é para nós como ensinamento e uma exortação, ele nos diz aqui, vou ler só o verso agora 18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Então Paulo aqui, ele fala exatamente isso, de gratidão. E de gratidão, querido, em todas as circunstâncias. E Paulo é alguém que entende muito bem disso. É alguém que ele é grato ao Senhor em todas as circunstâncias, tá? Então ele nos ensina também a sermos gratos ao Senhor em todas as circunstâncias, certo? E aí lá em Filipenses 4:11, olha só o que é que Paulo ele diz aqui, né? O que é que ele revela aqui para nós. Aliás, também nos ensina e nos dá um segredo, tá? Que para nós é algo muito importante. Ele diz o seguinte, lá em Filipenses 4:11, vou ler na parte B. Diz assim: pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Pode continuar. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Continua. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, então, aqui, ele aprendeu esse segredo. Ele diz que, independente das circunstâncias, ele aprendeu o segredo de viver bem. Seja bem alimentado, seja passando por dificuldade, por necessidade, né, tendo muito ou pouco, mas ele aprendeu esse segredo dele, de ser grato ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor, e declarando principalmente esse último versículozinho aqui, de 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir esse versículo? Tudo
posso naquele que me fortalece. Aleluia. Querido, a gratidão é um sentimento de reconhecimento pelas bênçãos e as dádivas recebidas. Isso é gratidão. É você reconhecer. É você ser grato. Grato a quem? Grato a Deus. Grato também às pessoas ao seu redor. Grato por tudo. É isso que a palavra nos ensina. A ser grato em todas as situações, em todas as circunstâncias. Eu sei, querido, que não é fácil. Para muitos de nós aqui não é fácil. É com certeza um desafio a gente viver essa gratidão, né? É um sentimento, com certeza. E nós precisamos viver isso diariamente. Quantos aqui já acordou hoje e já agradeceu? Agradeceu a Deus pelo dia, né, pela vida, pelo ar que respira. Senhor, obrigada pela saúde, obrigada pelo meu deitar, pelo meu levantar, obrigada pelo pão de cada dia. Quantos aqui já levantou hoje e foi grato ao Senhor e deu graças ao Senhor? E queridos, agora também vamos ver por outro lado. Quantos em situações difíceis, até mesmo pessoas que estão em um leito de hospital, será que essas pessoas têm motivo para acordar e agradecer? Elas serem gratas ao Senhor por um novo dia? Se elas se encontram ali no mesmo estado, um dia após o outro, e elas não saem daquela situação, será que elas têm motivo para agradecer? Queridos, só o fato da gente respirar, né? O ar que a gente respira, o fôlego de vida que Deus nos dá, isso já é, com certeza, um motivo de gratidão. Né? Nós lemos até aqui um versículo de Salmo, capítulo 11, né? Que também é uma declaração do salmista Davi, que ele nos convida, né, a celebrar o Senhor, que ele nos convida a louvar o nosso Deus com alegria. E ele diz: entre por suas portas com ações de graça. Então, em tudo dá graças, querido. Então, em todas as circunstâncias. Então, imaginemos nós quantos estão vivendo em situações tão difíceis, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que não tem um lar, um teto para dormir, que não tem, né, um conforto, mas são pessoas que são gratas, pessoas até mesmo em situações de muita vulnerabilidade, pessoas que sofreram aí, como nós sabemos de muitas notícias, né, que veio toda uma destruição em uma única cidade, casas que foram devastadas, que foram levadas por um furacão, e aí aquela pessoa, aquela família, ela perde tudo, ela chega e não encontra mais nada na sua casa, tudo está destruído, tudo está desabado, mas aquela pessoa pode ser grata pelo livramento que o Senhor deu, é porque ela está viva, né? Sei que é difícil agradecer em situações como essa, mas o Senhor nos desafia a sermos gratos em todas as circunstâncias. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, até aqui. Amém? Os irmãos então estão entendendo? Agora, querido, também, né, nós vamos aprender aqui algo muito importante, né? Aprendemos sobre a gratidão, reconhecer, agradecer, ser grato a Deus, ser grato às pessoas, e a gente já deve ensinar desde cedo as nossas crianças também, nas simples coisas do dia a dia, a ser gratos, a agradecer, tá? Ela fez um favor, ela fez algo ali dentro de casa, não digo um favor, mas algo realmente que ela tem as suas tarefas, as suas atribuições, que o pai e a mãe já determinou para ela, né, todos os dias. Então, pais, aprenda a dizer obrigado. Obrigado, meu filho, por você ter lavado essa louça. Obrigado, meu filho, pelo copo d'água. Obrigado, meu filho, né, pela casa limpa. Então, isso
você está ensinando com exemplo. Tá certo, queridos? Nós estamos ensinando com exemplo. Quando nós abrimos a nossa boca com gratidão, queridos, com certeza o ambiente muda. O ambiente muda, nossa casa, a gente vê que é totalmente diferente. O ambiente muda, as pessoas mudam, você também muda, é diferente. Por quê? Porque isso começa em nós, tá certo? É algo em nós, é uma identidade. É eu sei, não só ter gratidão, mas eu ser grato. Ser grato em todas as circunstâncias. Agora nós vamos aprender também, querido, sobre que existe vilões da gratidão, inimigos da gratidão. E nós vamos ver aqui alguns pontos, tá? Algumas coisinhas aqui, né, que realmente nos impede de viver uma vida de gratidão, que são esses inimigos, né, que muitas vezes nos tornam pessoas amargas, amarguradas, azedas. Por quê? Porque nada está bom. Reclama de tudo, insatisfeita com tudo, com a vida. Tá? Então, nós vamos ver aqui alguns inimigos da ingratidão. O primeiro é a vitimização. E o que é a vitimização? É aquela pessoa que se coloca constantemente na posição de vítima das circunstâncias, culpando a Deus e o mundo e a situação por seus problemas, evitando assumir responsabilidades por sua vida. Então são pessoas que estão constantemente se vitimizando. A responsabilidade é dela, mas se algo acontece, ela coloca a culpa no outro. Ela está sempre culpando o outro, a Deus e o mundo, né? Como eu falei aqui. Então ela não vê nada de bom. Ela coloca a responsabilidade no outro daquilo que não vai bem na vida dela. Então, queridos, essa é uma pessoa que constantemente ela vive uma vitimização. Porque nada dá certo para mim. Porque eu nasci nessa família. Porque eu não tive bons estudos. E isso e aquilo. Minha família não teve condição. Meu pai é assim, minha mãe é assim. Então, tudo está culpando o outro. A pessoa ela sempre se colocando como vítima. Então, amados, assuma a sua responsabilidade. Se a trouxa de roupa suja está ali para você lavar, lave. Assuma a responsabilidade. Se tem uma pia de louça para você lavar, lave. Assuma a sua responsabilidade. Mas não fique jogando para o outro. Mas quem sujou foi o fulano. Só eu que faço tudo nessa casa. Porque foi o ciclano. Então, só a reclamação, vitimização. Queridos, eu sei que acontecem coisas que muitas vezes é impossível, né? Vamos dizer assim, algo no dia a dia, alguém foi lá e quebrou algo que na sua casa, né? Não foi por querer, não foi por mal, mas se quebrou o copo, você vai deixar lá, ficar lá os vidros lá no chão? Porque foi outra pessoa, não, mas igual a fulana que quebrou, ela que vem lá e dá banho, né? É igual a história de que outro dia quando eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei aqui no Paracuru, né? Então a rua onde eu moro, infelizmente, logo ali na esquina, que na verdade, querida, aqui no Paracuru já se tornou uma cultura, infelizmente, de muitos, né, que pegam os seus lixos, os lixos da sua casa e jogam numa esquina. Ele vai lá, junta o lixo e vira ali na esquina. Ele não pega aquele lixinho da casa, coloca no saquinho, amarra e espera o dia do caminhão do lixo passar. Você está entendendo? Ele pega o lixo, né, da sua casa, botou tudo lá dentro de um balde e vai lá na esquina e joga o lixo. Aí junta gato, junta urubu, junta rato, junta um monte de coisa. Aquela pessoa está pensando só nela mesma. Ela não está pensando nos outros. E se você ver, em cada esquina aqui nesse Paracuru, tem lá o lixo, né? Mas graças a
Deus também, a gente vê aqui no trabalho, né, que é feito, sempre vê um caminhão e junta, mas nem precisaria e nem necessitaria disso, gente, porque toda semana tem um caminhão do lixo passando. Lá em casa é segunda, quarta e sexta. Então, queridos, por que você colocar o seu lixo no dia que o caminhão não vai passar? Aí vem lá o gato e rasga o lixo, e lá o cachorro e leva lá para o meio da rua e faz aquela sujeira, e infelizmente muitas vezes na calçada do vizinho. Então a responsabilidade minha, eu vou lá e assumo, vou lá e vou limpar, né? Se o cachorro leva o cachorro para passear, se ele fez um cocô na calçada do vizinho, que a responsabilidade é minha, eu vou lá e limpo, tá? Então, querido, infelizmente, quando eu cheguei aqui, aí na esquina era suja, aquela sujeira, aquele lixão. Tinha vaso sanitário, era uma coisa feia. Eu digo, Senhor, isso não é de Deus não. E logo quando a gente chegou, era onde também residia a igreja antes, né? Era na rua lá de casa. A igreja, logo quando a gente chegou aqui. Aí a gente ia ter uma festa, o aniversário da igreja. Os irmãos iam vir, né? Ia estar tudo preparado. Mas eu não estava contente com aquilo. Eu não estava contente com aquilo, com aquele lixo logo na esquina. Então, quando as pessoas viessem até a festa que ia ter na igreja, elas iam se deparar com aquele lixo. O que foi que eu fiz? Eu não fui reclamar, esse povo é sujo, esse povo faz tanta sujeira, vem e joga o lixo deles aqui, isso e aquilo, vai reclamar. Não vai adiantar, gente. Eu fui lá, limpei, na verdade, né, nós oramos, pedimos o Senhor, ficamos em oração, né? Fiz minha parte, fui limpando, com certeza. Mas algumas coisas que não deu para mim fazer, quando eu menos esperei, que na semana que ia ter a festa, veio um trator e veio aquele caminhão, né? Aquela caçamba, né? Que vem e recolhe todo aquele lixo. Menino, aquele trator veio, pegou todo aquele lixo e foi jogando dentro da caçamba. Ficou tudo limpo. Aí o que foi que eu fiz, meu esposo? Aproveitei, peguei umas plantas, uns pneus, né? Juntei, né? Coloquei, plantei as plantinhas, fui lá, peguei um spray de tinta branca, acho que foi com spray ou foi com pincel, não me lembro. Acho que foi com pincel, né? E uma tinta que está até hoje lá, eu botei, por favor, não jogue lixo aqui, Jesus te ama. Eu botei lá, Jesus te ama. Botei umas florzinhas, um solzinho, tá lá tudo bonitinho, né? Tá certo? Mas infelizmente ainda vem uns irmãos. Olha, era uma luta constante. O povo ficava dando piada de mim. Agora está contratada pela prefeitura para limpar a rua. O pessoal fazia a hora comigo. Irmã, isso aí não adianta não. O pessoal vem e joga lixo. Vinha, eu ia lá e tirava de novo. Porque, queridos, isso é um mau hábito. Mas gratidão é um hábito que nós devemos exercitar todos os dias. Então precisamos tirar esse lixo da ingratidão do nosso coração, queridos. Trazendo para nós aqui, né, dentro dessa palavra, dentro desse exemplo, de estarmos nos vitimizando. Vamos fazer a nossa parte e tomar as nossas responsabilidades de realmente assumir e fazer aquilo que precisa ser feito. E com certeza, quando cada um fizer a sua parte, nós vamos construir um mundo melhor. Amém? Porque o que habita em nós é o Espírito Santo, é o amor de Deus, e nele tudo nós podemos. Amém, igreja? Então, amados, essa é a pessoa, né, que tende a ter uma visão pessimista e distorcida da realidade, acreditando que as coisas não dão certo, mas só dá certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Então essa é a visão de alguém que é vitimista, porque ele é pessimista, ele distorce tudo, ele diz que nada dá certo para ele, só dá certo para os outros, né? Então essa é a visão dessa pessoa. Então, querido, pare de reclamar da vida, viva uma vida leve, né? Grata ao Senhor, tá certo? Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 14, 12. Assim, cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós vai prestar contas, tá? Então assuma a sua responsabilidade. Porque, independente de o que os outros façam ou deixem de fazer, diante de Deus, eu tenho que prestar contas.
Tá certo? Nós vamos prestar conta diante de Deus. Então, se me fizeram mal, eles vão prestar conta. Mas o importante é a minha ótica, é a minha visão diante daquilo que eu entendo, dentro da palavra de Deus, como que eu vejo as coisas, tá? Então, agora, né, se alguém me feriu, aconteceu, fizeram algo comigo, eu não vou ficar me lamentando, chorando, por que assim? Por que fizeram assim? Né? Então, a pessoa fica se lamentando, se lamuriando, chorando, e sempre colocando a culpa no outro, tá certo, queridos? Mas Deus, Ele vai perguntar o que você fez diante de alguma situação ruim e que trouxe ferida ao seu coração. O que você fez com essa ferida? Você ficou lá, né, se lamentando, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo, ou você procurou tratar da ferida? Você procurou um remédio para aquela ferida, para que você venha a ser curada? Querido, muitas vezes coisas que acontecem não tem a ver com a gente, tem a ver com a pessoa. É ela que não está bem, ela que precisa de Jesus. Mas se nós não tivermos uma identidade firmada no Senhor, nós vamos nos deixar levar e vamos sempre culpar o outro, porque eu estou assim, eu não estou bem, eu tenho que me encher de medicamentos, porque eu estou ansiosa, porque eu estou depressiva. Então, que saia desse estado de estagnação. Trate dessa ferida. Seja curado hoje, no nome de Jesus. Não carregue com você essa ferida. Deixe o Espírito Santo tratar. E nós estamos aprendendo aqui, nessa noite, ser gratos. Quando nós somos gratos, Senhor, em todas as circunstâncias, me fizeram mal, ora por essa pessoa. Quando nós oramos, brasas vivas vão ser amontoadas sobre a cabeça daquele, né, que infelizmente, né, tenha se levantado ali, usado pelo inimigo para tentar contra a sua vida. Mas nunca que culpe, nunca que você procure razões para isso, mas que você realmente possa ser grato ao Senhor, porque nós vamos com certeza prestar contas de si mesmos a Deus. O outro inimigo da gratidão é a comparação. O outro inimigo da gratidão é a comparação. E aí, queridos, né, estamos aí vivendo hoje uma realidade em que muitos, por conta das redes sociais, aonde nós começamos a olhar aqui nas mídias, né, nas redes sociais, a vida do outro. Como é que está a vida do outro? Então, quando você olha, comprou um carro novo. Olha, tu está vendo? Então, você está sempre se comparando. Aquilo que aquela pessoa tem é aquilo que você não tem. E está chegando o Natal, está chegando o final de ano. E já tem muitos preocupados com a roupa do Natal, né? Porque a gente já criou esse padrão, infelizmente mudando, né? Qual é a roupa do Natal, a ceia do Natal. E quando começarem a postar aqui as fotos, aí nós vamos ver as famílias reunidas, as mesas fartas, a ceia, que isso é muito bom. Não estou dizendo que isso é errado, isso é maravilhoso. Sentarmos à mesa com a nossa família, e fartura e bênção. E aquele que não tem, queridos, a gente divide, a gente vai lá, né, e abençoa também aquele que não tem, tá certo? Mas, amados, não fique se comparando, porque, olha, tá vendo a ceia, a família do fulano, vive tão bem, tem isso, tem aquilo. Mas, amados, olha o que a palavra do Senhor diz. Muitas vezes não se engane com as aparências. Porque, querido, muitas dessas famílias vivem de aparência, muitas dessas pessoas, elas vivem de aparências. Nem tudo aquilo que se posta é a realidade da vida daquela pessoa. Então, não se deixe levar, não se compare. Amém? Amém. Não vive essa vida de comparação. Olhar para o outro com aquilo que o outro tem. Isso gera o quê? Uma baixa autoestima. Você começa a ver para a outra, poxa vida, olha lá, né? Cabelo tão quebrado,
né? A roupa. Enfim, você começa a olhar essas coisas, então você desvia o seu foco daquilo que realmente é onde nós devemos olhar com gratidão, que é para o Senhor, né? Então a comparação excessiva e constante com a vida alheia pode gerar insegurança, frustração. A pessoa tende a focar no que falta em si mesma, em vez de reconhecer suas próprias qualidades e capacidades. Então, querido, olha, você tem qualidade, você tem valor, o Espírito Santo, Ele habita em ti. Você tem um valor, não é por bens materiais, não é por posses. Não, querido, seu valor é pelo que você é. Amém? É pelo que você é. Então pare de se comparar. Lá em Hebreus 13, 5. Por favor, coloque aí nas Hebreus 13, 5. Olha o que aqui diz. Conservem-se livre do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Querido, contentem-se. Muitas vezes a comparação nos traz insatisfação também. A gente fica triste, insatisfeito, cabisbaixo, e isso não alegra o coração do Senhor. Porque a palavra do Senhor nos diz: contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca jamais o abandonarei. Amém? Então, conservem-se livres do amor ao dinheiro, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O outro inimigo também, querido, é a insatisfação. Eu ia falar também aqui de palavrinha, inveja. Antes da insatisfação, vou falar só um pouquinho aqui, a inveja. A inveja, infelizmente, também, diferente da comparação, é sempre você querer ter aquilo que o outro tem. Às vezes o outro não tem, vamos dizer, não vou dizer nada, né? Mas tem uma casa simples, ele tem uma família bonita, né? Ali, uma família que ele reúne na sua casa. Ele tem ali o que comer, o que vestir, o que beber. Então a gente vê a vida daquela pessoa, muitas vezes ela não tem tantos bens materiais, mas o que leva alguém a ter inveja dessa pessoa? Eu fico me perguntando, o que leva a pessoa a ter inveja de alguém que vive uma vida humilde, né, que tem o seu trabalho, sua casa, sua esposa, seus filhos. Muitas vezes isso é uma semente plantada por Satanás. Isso é uma semente plantada no coração de muitos por Satanás. Queridos, não deixe essa semente brotar. Não deixe essa semente brotar no seu coração. Não permita que a inveja ela tome de conta, roubando também do seu coração a gratidão. Seja grato pelo que você tem. Seja grato por aquilo que você já recebeu. Seja grato ao Senhor pelas bênçãos que Ele já derramou na tua casa, na tua família. Agradeça pela vida dos seus filhos, do seu marido, por ter um lar para morar, por ter uma família, por ter o que comer, o que vestir, né? Então, muitas vezes também a inveja, ela rouba isso do nosso coração. E aí, como eu falei, da insatisfação. A insatisfação, vamos ler aqui em Números 11, 4, 6. Esse versículo, esse texto aqui que eu vou ler, ela já é em outra versão, na Bíblia Viva, pode não estar parecido com a versão NVI que está aí, mas eu vou ler conforme está aqui, amados, né, para que a gente possa entender mais claramente, tá? Olha o que ele diz aqui em Números 11, 4, 6. Então, os egípcios que tinham vindo com eles, começaram a querer as coisas boas do Egito. Isso trouxe insatisfação
insatisfação ao povo de Israel. E eles reclamavam no Egito. Eles reclamavam. No Egito é que era bom. Lá nós tínhamos carne, peixe, pepinos, melões, alhos e cebolas. Mas agora não temos mais força. E todos os dias o que temos para comer é este maná. Queridos, isso se chama insatisfação. O povo de Israel, ele foi liberto pela mão de Deus dos povos inimigos, dos egípcios, que eles estavam ali escravos há muitos anos, por Faraó, escravizados, sendo açoitados, trabalhando duro. E eles clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor daquele povo. O Senhor libertou Israel do Egito, e eles tiveram que peregrinar, eles tiveram que caminhar no deserto. E no deserto nós sabemos, querido, que não tem nada. Não é verdade? O que é que tem no deserto? Somente areia, e o sol escaldante na cabeça. Mas, queridos, Deus se revelou àquele povo como Deus provedor. Ele enviou maná do céu. Todo dia tinha maná para aquele povo. Cordonizes, carne para aquele povo comer. Água que saía da rocha. Então aquele povo era alimentado, era cuidado, era guardado pelo Senhor. E eles caminhavam, e a palavra do Senhor diz que as roupas deles não se desgastavam, as roupas deles não se rasgavam, os calçados deles não se estragavam. E foi isso durante muitos anos. Eles estavam ali sendo guardados e protegidos pelo Senhor. E a nuvem do Senhor também nos acompanhava, de forma que durante o dia o sol escaldante não os queimava, não os assolava. E durante a noite havia uma coluna de fogo, porque nós também sabemos que no deserto, à noite, é baixo o nível da temperatura. Então ela acaba que caindo, fica mais frio. Então acaba indo do extremo para o outro. Então aquele povo era cuidado pelo Senhor. Aquele povo era guardado pelo Senhor. Aquele povo era protegido pelo Senhor dos escorpiões, das serpentes que haviam naquele lugar, dos povos inimigos. E o Senhor dava livramento. O Senhor dava para aquele povo dia e noite, noite e dia, cuidando do povo de Israel, que era escravo lá no Egito. E o Senhor os libertou. Mas em algum momento, em algumas circunstâncias, como nós aprendemos aqui, sejam agradecidos ao Senhor em todas as circunstâncias. Eles estavam ali reclamando, eles estavam ali insatisfeitos. Mas antes era melhor lá no Egito, porque tinha carne, a gente se sentava, tinha peixe, tinha cebola, tinha pepino, tinha melões. Agora a gente só tem isso aqui. Infelizmente, muitos de nós, queridos, agimos dessa forma. Quantos, muitas vezes, tem um ovinho ali para comer, tendo que dividir, às vezes, até em 2, 4, Mas pessoas que são gratas ao Senhor por aquele alimento. Quantos já passaram em alguma situação, e posso nos identificar, até mesmo uma história que eu vou contar aqui bem rapidinho, tá? Em algumas situações em que você só tinha o maná, só o maná. E o que é o maná? Quem já viveu o maná? O maná é quando você só tinha aquele cuscuz para comer. De dia, de noite, dia e noite, noite e dia, Então, era aquele cuscuzinho. Mas aí, você comia aquele cuscuzinho com gratidão ou reclamando? Antes, melhor era na casa do meu pai e da minha mãe. Porque depois que eu me casei, eu estou aqui comendo esse cuscuz. Só tem cuscuz. Então, gente, é sério. Olha, comigo o que é que aconteceu? Quando eu me casei com meu esposo,
nós fomos morar numa casa de favor. E nessa casa não tinha nem porta, igual aquela casa. Não tinha porta, não tinha teto, não tinha nada. Não, mas tinha alguma coisa. Né? Mas quando a gente foi morar nessa casa, a gente estava eu já tinha o Isaac, meu filho, o primogênito. E quando nós fomos morar nessa casa, que foi de favor, alguns vândalos estavam roubando a porta, roubando a pia, porque a pessoa comprou e não tinha ninguém lá nessa casa morando. E a rua era uma rua estranha, esquisita, né? Tudo escuro. Então estavam indo lá roubar as coisas. Aí chegou um irmão, que essa casa era bem vizinha à igreja, em que nós congregávamos lá em Fortaleza. E chegou para nós, porque a pessoa que comprou a casa perguntou para ele se tinha alguém na igreja que quisesse morar na casa. E aí ele chegou para nós e nos perguntou. E a gente olhou um para o outro e aí vamos enfrentar esse desafio de morar nessa casa sem porta. E aí vai, né? Eu já fui grávida também da Vitória, se eu não me engano, porque eu tenho 2 filhos, né? O Isaac e a Vitória. Então o Isaac era pequenininho e eu já fui grávida da Vitória. E quando nós chegamos lá, eu só tinha o quê? Assim, porque eu morava com a minha mãe, né? Então eu tinha minha cama de casal, tinha um berço, uma cômoda e um guarda-roupa. Era o que eu tinha, gente. Glória a Deus por isso, tá? Mas nós enfrentamos e nós fomos lá morar nessa casa. Quando nós chegamos lá, né? A nossa primeira noite, eu vou resumir aqui um pouco, não vou contar todos os detalhes, mas a nossa primeira dormida lá foi o seguinte: nós pegamos o nosso colchão, nós colocamos bem na sala. A sala da casa era enorme, era bem grande. E tinha outros cômodos, né? A cozinha, tinha acho que mais 2 quartos, né? O banheiro. Então a gente colocou bem na sala e colocamos o colchão bem na entrada, na porta mesmo. Não tinha nada na porta, nada para cobrir. Mas irmão, como era essa casa? Era aberta assim para a rua? Não. A casa era toda fechada de muro, certo? Era toda fechada de muro. Ela tinha também um terreno, um quintal bem grande. Mas nós colocamos o nosso colchão e fomos dormir bem próximo dessa porta. E aí nós dormimos aquela noite de sono. Quando amanheceu o dia, o sol já estava batendo nos olhos, né? Então, queridos, nós passamos algumas situações, porque nesse período o meu esposo estava sem trabalho e 2 crianças, né? Uma na barriga, e como meu esposo diz, né? O Isaac, a Vitória no pensamento, né? O pessoal diz isso, né? Então, mas no pensamento não está tendo ainda. Então, assim, nós fomos para essa casa, realmente, somente confiando em Deus mesmo, queridos, porque depois veio as bênçãos do Senhor, né? Chegou um irmão, ele foi doou um fogãozinho de 2 bocas. Aí veio o outro, trouxe um bujão. Aí veio o outro, trouxe uma cama. Aí veio a outra, trouxe um sofá. Aí veio a outra e trouxe isso, e trouxe aquilo. E a casa começou a ficar mobiliada, gente. A casa que não tinha nada, começou a vir as bênçãos do Senhor, né? Glória a Deus! Você pode ser grato ao Senhor? E quem está se identificando aí com a minha história, né? Quantos já passaram por alguma situação assim? Então, queridos, no outro dia a gente às vezes não sabia o que comer. O Senhor quer não comer. Aí tinha aquele pacotinho de vitamina, aquele de papelzinho, vocês sabem? Né? Não é esse agora bonitinho não, de flocão, né? De plástico, não. Né? Era aquele mesmo ainda, certo? Então a gente pegava aquele pacotinho ali de vitamina, a gente fazia ali umas plaquinhas, era tipo, como era, amor, aquele ali? Era o nosso maná, era o nosso maná, né? E aí aquele ali que a gente comia, até para cozinhar também eu era ruim ainda no começo, né? A gente comia sopa, eu fazia sopa no almoço, sopa na janta, era uma mistureba, mas até que dava tudo certo, né? Uma vez, em certa situação, deixa eu contar aqui para compartilhar com os irmãos. Eu ganhei um frango, a gente ganhou um frango grande, bonito, frango, ficamos tão animados. Glória a Deus, Jesus, agora eu vou fazer esse frango. Aí eu fui lá para trás, né, da casa, tinha assim uma mesa, a gente tinha alguns cachorros lá que trouxemos para criar. Meu Deus, a gente já na situação que tinha, ainda foi trazer cachorro para criar, né? Aí a gente fui lá, fui preparar aquele frango, ia cortar o frango, fui lá dentro, voltei, demorei um pouquinho lá dentro, né? E tudo, animada para preparar aquele frango, para cortar o frango, para preparar
preparar para o almoço. Amados, quando eu chego lá fora, que eu vou lá na mesa, meu Deus, cadê o frango que estava aqui? Cadê o frango? Maurício, eu vi o frango, amor. Pelo amor de Deus, cadê o frango? Aí fica um lado do outro procurando este frango. Gente, foi uma verdadeira busca ao frango. Porque o quintal era grande. Foi algo assim, ó, rápido. Amados. Aí olhando, começando. Aí quando eu olhei, um monte de areia, um monte de terra. Gente, eu sei que é engraçado. Eu tenho... Nego, o frango só pode estar aí debaixo. Começamos a tirar aquela areia. O frango estava lá, gente, enterrado no chão. O frango foi enterrado no chão. O cachorro pegou o frango, enterrou o frango, a bênção que nós tínhamos recebido. Meu filho, pega este frango e daí que nós vamos lavar agora e vamos preparar para comer. Nós não vamos dar gosto para o inimigo. Pois foi assim, queridos. Eu preparei o frango e foi uma bênção, menina. Desfrutando daquela bênção, né? Então, amados, foi várias situações em que muitas vezes, até mesmo eu lembrando aqui, lendo a história do povo de Israel, nas cordonizes, né? Teve uma situação em que meu esposo, né, com essa mente brilhante, ele teve assim uma ideia maravilhosa. Eu digo, meu Deus, né, olhando assim de manhã, Senhor, o maná. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa, essa foi a melhor época da nossa vida. Era uma época que a gente estava de joelho, era de dia, era de noite, era de madrugada. Nós estávamos mais perto do Senhor. Se o Senhor nos permitiu passar aquilo, querido, era tudo para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado, né? E o Senhor, com certeza, ele nos ensina também em meio às provações, não é verdade? Em meio à escassez, em meio às situações. Então, dê graça em todas as circunstâncias. Então, o que aconteceu? Meu esposo deu uma brilhante ideia, lá no muro da casa, né? Nós ficamos ali em oração, pedindo ao Senhor, e meu esposo olhou, viu um monte de rolinha, lá no muro da casa. Aí ele foi já assim. Eu digo, meu Deus, o que é que esse homem vai fazer? Aí ele foi e pegou ele trabalhava com metalúrgica na época, né? Só que nessa época, né, não tinha ainda esse trabalho. Ele não era tão conhecido lá, onde nós... Na verdade, querido, que eu entendo, sabe o que é? É porque tudo estava no controle de Deus. Era na vontade de Deus aquilo, todo o processo que a gente passou. Tá certo? Aí, ele, como entendia, né, trabalha com isso, ele foi e pegou uns ferros, amarrou ali umas linhas nylon, fez ali umas armadilhazinhas para as rolinhas, e as rolinhas desciam e vinham, e se prendiam naquelas linhas, e aquela rolinha que ele pegava, já era ali a bênção, para a gente poder, exatamente, já era almoço, já era um banquete, né? Mas eu ficava com pena, de morto, vai matar as bichinhas. Eu ficava com pena, né, daquelas bichinhas. Então, queridos, muitas situações difíceis que a gente está falando aqui, tratando de provisão, né, das bênçãos, a gente dá graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Então, queridos, vamos, né, ser gratos a Deus. Vimos aqui os inimigos da gratidão, a vitimização, a comparação, né, a inveja e também a insatisfação. Mas será que só para por aí? Só tem inimigo? Não, tem amigo também, né? E quais são os amigos da gratidão? Vamos aprender aqui. Olha só, vou ler aqui para vocês. A gratidão, ela tem a possibilidade de liberar sobre o nosso organismo substâncias que a gente tanto gosta. Que substâncias são essas que nós tanto gostamos? Vamos lá, tem várias aqui, tá? A dopamina, a endorfina, a serotonina. Então são hormônios, né? São substâncias que são liberadas, que elas geram, que elas vão liberar isso no nosso coração. A alegria, o contentamento,
Tá certo, querido? Então elas são amigas da gratidão. Então, não somente trazem uma sensação emocional, como também de bem-estar, mas também podem trazer alívio, literalmente, da dor física. Vocês sabem que também a maioria de doenças, né, físicas, elas são transmitidas de forma, vamos dizer assim, emocionalmente, que são as doenças psicossomáticas que nós conhecemos, né? Então, a ingratidão, querido, ela gera isso, ela gera estresse, ela gera raiva, ódio, né? Elas vão gerar coisas ruins, mas a gratidão, elas vão gerar substâncias agradáveis ao nosso coração. Ela vai fazer bem ao nosso coração, vai fazer bem à nossa alma, vai fazer bem ao nosso espírito. E uma pessoa grata, ela consegue se relacionar bem com as pessoas, ela consegue se relacionar bem com Deus, porque essa é uma pessoa grata, que tem gratidão. Ela vive a alegria do espírito. As coisas podem não estar bem, mas ela está alegre. As coisas podem estar ruins, mas ela está glorificando o Senhor. Ela pode ter ali poucas coisas, mas ela não está reclamando, ela está dando graças a Deus. Então, querido, seja grato ao Senhor. A gratidão faz bem para a nossa saúde física e emocional. Então, quando nós nos calamos a nossa boca e enchemos a nossa boca de murmuração, né, de reclamação, isso nos faz mal. E também isso, querido, nos distancia da presença de Deus, não agrada a Deus, isso entristece o Espírito Santo. Então a gratidão, ela nos liberta da ansiedade, ela quieta o nosso coração no Senhor. Então pessoas que hoje estão ansiosas, depressivas, aprendam esse segredo: seja grato ao Senhor, seja grato ao Senhor, amém? Amém. Você recebeu um balãozinho aí? É um coraçãozinho, irmão. Olha só, aqui é um balãozinho representando o nosso coração, tá bem? Certo? O coração ingrato, ele fica assim, murcho, sem vida, sem brilho, porque a própria palavra do Senhor diz aqui em Provérbios que o coração alegre, ele formoseia o rosto, tá? Então, queridos, aquilo que está dentro de nós transparece, sai para fora. Então, se você está amargurada, ressentida, só reclama, gente, se olha no espelho, como é que fica o seu semblante? Fica feio. É aquele semblante amargurado, de uma pessoa cheia de azedume. Então, muda essa cara, gente, tá certo? Vamos encher o nosso coração de gratidão e de alegria, amém? Vamos agora encher o nosso balão de gratidão? Vamos lá? Vocês estão conseguindo? Faz assim, Meu Deus dá uma do céu, esticadinha. vem gratidão. Gente, o meu também tá difícil. Vou passar para outro. Ai, que horror. Eita, Deus. Mas falar só que é da chovinha. Mostra aí o seu balãozinho cheio, seu coraçãozinho. Ai. Olha como é que fica um coração grato ao Senhor. Eu sei, gente, que tem gente que tem fobia disso, né? De encher o carro de estourar, né? Mas onde você puder encher, amém, tá? Olha ali o do Francisco, meu Deus. Arrasou, Gente, olha. você é um vencedor. Seja agradecido a Deus em todas as circunstâncias. Vamos nos levantar, vamos agradecer ao Senhor. Levante aí do seu lugar, vamos agradecer a Ele. Oh, seja grato ao Senhor, querido. Comece a encher o teu coração de gratidão pelas coisas boas. Deixa eu puxar de novo, quer fazer o teste de encher? Puxa ele. Oh, ó o coração, ó, ingrato. Fechou. Gente, olha como é que fica. Né? Mas um coração grato, olha como é que fica. Um brilho.
cor, né? Alegria, formoseia o nosso rosto. Traz alegria, traz paz. É isso que o Senhor, Ele deseja de nós. Amém? Vamos aí com os nossos balãozinhos, vamos agradecer, vamos orar ao Senhor. Seja grato por esse ano. Nós já estamos findando, né? Hoje é o último dia do mês de novembro. Já vamos entrar amanhã, no mês de dezembro. Seja grato ao Senhor pelo dia que concluímos, pelo mês que concluímos, pelo próximo mês que virá. Ah, mas nada deu certo aqui no mês de novembro. Querido, nossa esperança está no Senhor. Creia, vai dar certo. Ainda não terminou. Hoje o Senhor, Ele é o Deus que vai se prover na tua vida. Amém? Então seja grato ao Senhor. Eu quero chamar aqui um grupo de louvor. Vamos cantar louvor por tudo que tens feito. Glória a Deus, aleluia. Seja grato ao Senhor. Eu quero ler aqui, queridos, só o Filipenses 4:6, que diz o seguinte. Quando o pessoal já subiu aí do louvor? 4, verso 6, que diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. De todo o coração, agradeça a Ele. Te agradeço, Deus, Senhor. Te agradeço, Deus, Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia! Ainda com o seu coraçãozinho, seja grato ao seu irmão e do seu lado. Obrigada porque você veio. Obrigada porque você está aqui. Diga aí pro seu irmão, dê um abraço nele. Dê um abraço no seu irmão. Te abençoe. Aleluia. Seja grato a Deus, seja grato ao seu irmão. Quando chegar em casa, querido, seja grato. Pelo seu esposo, pelos seus filhos. Agradeça o Senhor. Aprenda
aprenda a se assentar à mesa e agradecer o pão de cada dia. Amém? Cada dia Deus, Ele tem provido na nossa casa, na nossa família. Ele tem derramado as suas bênçãos sobre nós. Vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Vamos orar. Ainda com o seu coraçãozinho aí cheio, transbordando de gratidão. Porque é isso, querido, que deve acontecer todos os dias na nossa vida. É ser gratos ao Senhor. Pai, obrigada por esse privilégio, por essa alegria que nós temos. Senhor, obrigada pelo dia que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Senhor, quantos, meu Deus, nem sequer acordaram, nem sequer viram o sol. Senhor, mas nós contemplamos as maravilhas das Tuas mãos. Nós contemplamos a criação do Senhor. Obrigada por mais uma chance, por mais uma oportunidade, pela saúde que o Senhor nos dá, Senhor, obrigada. Porque quantos estão nos leitos de hospitais sofrendo com uma doença terminal, com uma enfermidade que não tem cura, aonde os médicos já disseram que não tem mais jeito. Senhor, mas nós estamos aqui para ser gratos ao Senhor pela saúde que o Senhor nos dá, pela vida que o Senhor nos dá. Senhor, obrigada pelo pão de cada dia, pelo alimento que não tem faltado sobre a nossa mesa, na nossa casa, para a nossa família. O Senhor tem suprido, Senhor, cada necessidade. O Senhor diz que não devemos nos preocupar, porque o Senhor tem alimentado as aves do céu, porque elas não trabalham, elas não semeiam, mas é o Senhor que as alimentam. Senhor, não disse na Tua palavra que não devemos nos preocupar com o que vestir, porque até mesmo o lírio dos campos é o Senhor que veste. E até mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, não se vestiu como nenhum deles. Senhor, obrigada pelo nosso vestir, pelo nosso calçar. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos a Ti. E nos ensina, acima de tudo, Senhor, a buscar o Teu reino, a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que não venhamos nos preocupar com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal, mas que venhamos descansar e esperar e crer que o nosso Deus é que cuida de nós, que o Senhor tem sobre nós os pensamentos que não são de mal, mas é de paz, para nos dar um futuro e uma esperança. Senhor, obrigada. Nós cremos nas Tuas promessas e nos ensina a viver as Tuas verdades, a ser gratos por tudo, Senhor, na nossa vida, a cada dia. Gratos por quem o Senhor é, por quem o Senhor representa. Senhor, obrigada, Senhor. Não só pelo que o Senhor tem para nos dar. Senhor, nos ensina a ser grato a Ti todos os dias, Senhor. Obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.